A série que era popularmente conhecida como série sobre o nada, mas que na verdade falava sobre muito do ser humano, dos homens, das pessoas, dos relacionamentos. Claro, eu estou falando de Seinfeld, um grande sucesso da TV, na história da TV. Durou 9 temporadas, 180 episódios. E é dela que a gente vai falar nesse cast especial, nosso Dudecast especial aqui da nossa série Grandes Séries da TV. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Nós somos o Dude e a Lost e você está ouvindo então o Dudecast. Se você nunca assistiu Seinfeld, assista. No momento que esse podcast está indo para o ar, a série está disponível inteiramente no Amazon Prime Video. Né, em 2020 isso, a gente está falando do segundo semestre de 2020, porque a partir de 2021 a série vai para a Netflix, num acordo de exclusividade, ela vai ficar lá por 5 anos, né? Vai ser uma série exclusiva da Netflix, global, vai estar disponível em todos os países onde a Netflix está presente, de forma global. Inclusive parece que, sem confirmação oficial da Netflix, parece que eles pagaram 500 milhões de dólares, ou seja, $500 milhão para ter exclusividade na distribuição de Seinfeld a partir de 2021. É um número que diz muito sobre a importância e o legado que essa série carrega, né? Então, uma série que foi ao ar entre 1989 e 1998 ainda é capaz de gerar esse volume de dinheiro. Significa o quê? Significa que ela tem uma importância, né? Ela, né, foi um marco, deixou um legado, é uma série que foi um divisor de águas para as comédias, né? Então ela inovou no modelo, no formato, e a partir dela a gente teve aí outros filhos, né? Como Friends e todas essas séries que são tão populares, né? Pós-Seinfeld. E como o Davi falou, inicialmente seria uma série sobre nada. Mas, na verdade, era a rotina de 4 amigos que não tinham, né, vínculo nenhum, não só amigos, e que viviam as mais escrotas experiências do dia a dia vivendo em Nova York. E escrotidão é uma coisa que você mais vai ver nessa série. Né? Então, assim, é interessante porque ela, é claro, como toda obra, como toda comédia, é datada, né? Então, assim, a gente tem que ter uma... Não totalmente, não totalmente, né? mas a gente aspectos... tem que ter uma visão crítica quando a gente assiste. Primeiro a gente tem que parar de querer botar fogo em tudo, né? Então, e cancelar tudo. A gente precisa olhar essas obras com uma visão crítica, entender o momento, o contexto, né? Exatamente. O que aconteceu não só com Seinfeld, aconteceu com Friends, Sex and the City. Hoje, situações que a gente via talvez não funcionassem tanto ou não funcionem mais na TV ou não tenha mais espaço na TV, porque Seinfeld, apesar de ser extremamente divertida e ter muitos momentos de pastelão, que ainda é uma coisa que a gente não vê quase mais no dia a dia, tinha muita piada, né, com machismo, racismo, piada gordofóbica, racismo, com homofobia, tinha um monte de coisa assim que hoje já seria motivo para cancelar, né, tipo, para as pessoas... E óbvio, né, com razão, era um outro tempo, muitas das discussões que a gente tem hoje ainda não tinham iniciado. E outra coisa também, né, um elenco 99% branco, né? Exatamente. Então... E falando do elenco, então a gente tem o Jerry Seinfeld, né, que dá nome à série. Jerry Seinfeld, que é o criador da série junto com o Larry David. O Larry David que fez o Curb Your Enthusiasm, né, que é uma série da HBO lá, o Segura a Onda, que é uma série bem legal também. E que merece ser vista. Mas ele co-criou Seinfeld ao lado do Jerry Seinfeld, que na época já era um comediante de stand-up com relativo sucesso nos Estados Unidos, né? Ele era já um nome bem conhecido e tal, mas nunca tinha feito um projeto assim para TV. E aí quando eles surgiram com Seinfeld lá em 1989, a primeira temporada foi curtinha, inclusive. É uma temporada, inclusive, que muita gente se afasta de Seinfeld porque a primeira temporada ela não tem grandes... Ela não é muito engraçada, né? Você fica ali naquela, mas essa é a série que todo mundo elogia, né? Porque quando você começa a ver Seinfeld ali pela primeira temporada, você tem que ter um pouco de paciência e levar em consideração isso que a Ju falou. Entender o momento, né? Entender como funcionava. Eles estavam experimentando coisas novas também. Você tem que pensar como eram as comédias antes disso, que eram aquelas comédias núcleo familiar, né? Não era... ela serve de divisor de águas, ela introduz uma nova forma de fazer comédia, né? Ela não rompe com o formato, ela
Ela traz coisas novas. Ela traz coisas novas, entendeu? Ou arcos narrativos diferentes, entendeu? Exatamente. Então, assim, E como eu falei, tem esse tom todo politicamente correto que talvez hoje a gente não ache mais graça. Muitas piadas reassistindo realmente pra mim não funcionam mais. Também não posso dizer que tenha funcionado na época porque eu não assisti a série inteira, né? Não acompanhei, não foi como eu vi Friends, como eu vi Sex and the City, foi uma série que eu via pontualmente nas reprises, acho que na Sonic reprisava, passava, né? Então eu assistia sem ter noção da ordem dos episódios, sim. ou entender muito bem desses arcos narrativos, mas a gente se propôs a fazer uma experiência que não durou pouco tempo não, gente. A gente tá vendo Seinfeld desde quando? A gente começou acho que no início de 2019, que ela tava disponível no Prime, ela saiu do catálogo, depois voltou, né? Voltou até recentemente, aí em maio, se eu não me engano, de 2020, que ela voltou. E aí a gente finalmente terminou, né? Nossa maratona que a gente começou lá atrás. Das 9 temporadas, 180 episódios, né? Episódio pra caramba, claro. A gente tá falando de comédia, são episódios mais curtos, né? Então, considera aí que são 90 episódios, então, né? Se você estivesse vendo uma série de drama aí. Mas vamos falar um pouquinho do elenco principal, né, assim, dos nomes, além do Seinfeld, como eu falei, já era um comediante de stand-up com certo renome lá, mas quem também integrava o elenco era o Jason Alexander, que fazia o George Costanza, né, o melhor amigo do Seinfeld, um amigo de infância, que tá sempre ali visitando, indo na casa dele, no apartamento dele, né, aquele amigo entrão e que é sem noção e loser pra caramba, mas que acha que tá sempre arrebentando, né, que sabe tudo da vida. A Julia Louis-Dreyfus, que fazia a Elaine Benes, né? A Julia, que, claro, quem acompanha a série sabe que desse elenco de Seinfeld, ela é hoje o nome mais famoso além do Seinfeld, do próprio Seinfeld, né? Porque se o Seinfeld ficou bem sucedido financeiramente por causa da série, porque, como eu disse, ele era co-criador e manteve parte dos direitos da série e com esses acordos de distribuição, de reprises que rola não só nos Estados Unidos, na TV americana, mas Seinfeld passa no mundo inteiro, né? E não só nas plataformas de streaming. Então ele embolsa uma grana violenta desde que a série acabou, né? Ele vive da série, né? Então ele faz... Ele tem aquela série dele, Comedians in Cars Getting Coffee, né? Que ele fica... Ele sempre tem um convidado, ele fica batendo papo, né? Mas é uma série sem roteiro, assim, basicamente, né? Não que é uma série de comédia, né? Exatamente. Como não a gente é uma... conhece. E, claro, completando o quarteto principal ali, a gente tinha o Michael Richards, que fazia o vizinho louco do Seinfeld, o Kramer, né? O Cosmo Kramer. A Julia, ela emplacou pós-Seinfeld, ela emplacou 2 séries que ela foi premiada, né? Foi aquele The New Adventures of Old Christine, que ela ganhou um Emmy, e depois ela emplacou ali uma série de vitórias, acho que de 2012, 2013 a 2019, 17, eu não sei. Gente, ela ganhou o Emmy todos os anos por VIP, e se você não assistiu VIP, você também tá cometendo um pecado. VIP da HBO, né? Aquela série que ela faz a vice-presidente dos Estados Unidos. E assim, digamos assim, que de prêmios, status como atriz, desse se eu falei desse reconhecimento como artístico, ela teve muito mais, né? O Seinfeld foi mais bem sucedido financeiramente, mas artisticamente desse elenco de Seinfeld, sem qualquer dúvida, foi a Julia Louis-Dreyfus, né? E ela foi é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa, até apresentando uma categoria do Oscar, qualquer coisa, ela é maravilhosa, entendeu? Então, assim, E o elenco também tinham participações especiais de destaque, né? Deles era um engraçadíssimo, que era o Wayne Knight, né? Que fazia o Newman, né? O vizinho carteiro. Né? Eles eram meio inimigos assim, né? Então era... Rolava, assim, uma rixa, Newman, Seinfeld, era maneiro, E, claro, um que sempre roubava a cena quando aparecia, que era o Frank Costanza, né? O pai do George, que era feito pelo Jerry Stiller, né? Jerry Stiller, pai do comediante Ben Stiller, né? E inclusive faleceu agora em 2020 também, né? Mas na época que ele fazia Seinfeld, ele já era um coroa muito experiente, já tinha também um nome bem estabelecido na indústria ali, porque ele era um ator de comédia já dos anos 40, 50, 60. E quando ele fez Seinfeld, ele fazia participações especiais, né? O personagem dele, inclusive, na primeira temporada, nem era ele que fazia. Era um outro ator que ficou, acho que 1 ou 2 episódios. Aí depois ele entrou... Aí depois trocou. Trocou por ele, né? Pelo Jerry Stiller.
E aí o pai do George virou esse personagem que, pô, sempre roubava a cena quando aparecia, né? Ele apareceu em 26 episódios, se eu não me engano, né? Então, ele tinha uma participação bem relevante, assim, era muito divertido. Inclusive, quando a gente estava terminando de fazer a maratona, né? A gente tem um episódio especial, né? Que antecede o final da série, que reúne, assim, melhores momentos de Seinfeld, né? Ao longo da trajetória. E aí, é engraçado porque tem umas cenas que eles colocam lá de erros de gravação, mas que, na verdade, eram erros porque eles não se aguentavam ficar sério pra fazer a cena, né? Por um motivo ou outro começavam a rir. Aí tem uma cena com o Jerry Stiller, que ele tá tentando falar o texto e a Julia Louis-Dreyfus não consegue ficar séria, ela ri. Ele abre a boca e ela começa a rir, assim, é muito engraçado. Isso inclusive tá no YouTube também, se você procurar lá Jerry Stiller e Julia Louis-Dreyfus lá, com certeza vai aparecer essa cena aí dos bastidores, que é muito engraçada. E Seinfeld também foi porta para muito artista, né? Que hoje é famoso e apareceu lá pela primeira vez, ou fez participação especial. Mesma coisa que as outras séries que a gente conhece, né? Sempre tem esses nomes que hoje são famosos e naquela época não ninguém. Então é interessante porque a gente tá assistindo e às vezes a gente pensa, pô, eu conheço essa pessoa, porque, gente, essa série é antiga, né? Seinfeld, então as pessoas estão mais jovens, né? O Bryan Cranston é um deles, né? Bryan Cranston de Breaking Bad, de né? Breaking Walter Bad, White. Ele fez 5 episódios, né, ao longo da série. Ele fazia um dentista lá, um dentista judeu. Que fazia piadas com judeus, antissemitas, né, até, né, com teor assim, né. E que vai muito com isso que a Ju tava falando, né, que hoje talvez um personagem que ficasse fazendo isso, mas que, mas peraí, eu posso fazer isso porque eu sou judeu, né. Mesmo assim, já seria complicado, né, Courtney Cox. A Courtney Cox, antes de Friends, no ano que Friends estreou, 94, né, ela fez uma participação também lá no... De Breaking Bad a gente também teve a Anna Gunn, que fez participação. É verdade, a Anna Gunn também aparece no episódio, a Skyler de Breaking Bad. Como é que é o nome dele? Bob Odenkirk também, que é o Saul Goodman, também aparece como um namorado da Elaine, que fala que é médico, mas não era médico, né? Era muito engraçado isso. Aliás, a Elaine arrumava os namorados uns tipos bem bizarros, assim, né? Bem incomuns. É muito engraçado. E essas personagens, essas atrizes que participavam esporadicamente, ou fizeram 1 ou 2 participações na série, quase sempre era namorada do Jerry, né? Ah, sim, porque o Jerry, era uma namorada por semana, o Seinfeld, né? Jerry Seinfeld. O Jerry Seinfeld. Ele tinha sabe aquela coisa do Arquivo X, que tinha o monstro da semana lá? O caso da semana? Ele tinha o episódio de namorada da semana. Ele tinha a namorada da semana, né? Cada um deles tinha uma construção básica de situações que se repetiam, né, pra provar o erro que era a vida deles. Pois é. Bom, além da Courtney Cox, quem também apareceu na série e que na época ainda não era a famosa que é hoje, a Mariska Hargitay, né, a Olivia Benson de Law and Order SVU. Ela apareceu porque na 4ª temporada eles têm uma série dentro da série, né, eles discutem a possibilidade de Seinfeld virar uma série. Então a gente vê o personagem Seinfeld junto do George discutindo lá na sede da NBC a possibilidade da série de Seinfeld virar uma sitcom. Então era uma sitcom falando de uma sitcom dentro dela mesma. E aí a Mariska Hargitay, ela seria a versão da Elaine nessa série, né? E aí ela faz essa participação especial também. A gente viu, além dela, né, nesse arco que dura acho que 2 episódios, na 4ª temporada, tem o Jeremy Piven, lá de Entourage. Lembra, né? Entourage da HBO também. Ele faria a versão do George nessa série fictícia de Seinfeld, dentro de Seinfeld, né? Mas aí, claro, acontece um monte de coisa e o negócio não vai pra frente. Outra que apareceu na série também, e que inclusive aparece no final da série, né? Porque no final da série eles meio que resgatam vários dos personagens mais marcantes, momentos marcantes da série, né? Eles fizeram um apanhadão, assim, no episódio final. Foi a Terry Hatcher, né? Terry Hatcher que ficou, antes de Desperate Housewives, que ela fazia a Susan, ela fez a Lois Lane, né, nas Aventuras do Superman. Pra mim ela sempre vai ser a Lois Lane, né? Pra muitas pessoas é a Susan. Pois é, mas antes disso tudo, ela fez ela fez uma namorada do Seinfeld no episódio engraçadíssimo também, porque a Elaine fica curiosa pra saber se os peitos dela eram de verdade, né? Aí gente, tem uma trama toda lá de... Ai, olha, bizarro. É muito bom. Deborah Messing também participou da série, fez uma aparição, ela de Will and Grace, né?
Ela era uma amiga do Jerry e da Elaine também. Tivemos ainda o Brad Garrett, de Everybody Loves Raymond, como um mecânico que roubava o carro do Jerry porque ele achava que o Jerry não cuidava bem do carro. Então ele sequestra o carro do Jerry para cuidar do carro, né? Quem mais que apareceu também? A gente teve a Laurie Graham de Gilmore Girls. A Kathy Griffin, né? Comediante também, que fez uma participação. Ela era uma comediante de stand-up, ou seja, ela era fazendo ela mesma, né? Só que o Jerry achava que ela não tinha talento nenhum, né? Tem uns ela arcos fica que ela... famosa esculhambando com o Jerry nas piadas dela. O show dela era baseado em sacanear o Jerry. Sarah Silverman também apareceu em Seinfeld, né? Sarah Silverman, comediante também, ela fazia uma namorada do Kramer, né? Apareceu fazendo uma namorada do Kramer. E claro, tem um nome de muitos, a gente tá citando só alguns aqui, tá, gente? Mas tem muita gente que apareceu e participou de Seinfeld. Muita gente. Algumas, a Marissa Tomei. A Marissa Tomei aparece como ela mesma, né? Como ela mesma. Tipo assim, é bizarro porque você tá vendo, nossa, quem é essa? É sempre todo mundo muito novinho, aí você demora. O bom é que no aplicativo da Amazon você consegue ver, né? Quando você fica com dúvida, quem é essa pessoa? Você clica lá no coisa, ele mostra o nome do ator. Quem são as pessoas que estão ali na cena. Teve o James Spader também, né, de Boston Legal, que depois participou de The Office também. Ele faz um personagem que é muito engraçado, já na última temporada, né, na 9ª temporada. Ele faz um cara que tem problema pra controlar a raiva, né, então ele se altera muito facilmente com qualquer coisa. E é um episódio que tá mostrando que o George também tá tentando controlar um pouco a raiva dele e não consegue, né. Mas até puxando esse pano aí do George, é legal falar um pouco das características de cada um dos 4 personagens, pelo menos, né? O George, já que eu tô falando dele, que eu citei lá na abertura, né? Um loser total, né? Nossa, sabe aquela figura assim que você odeia e certamente você tem uma pessoa assim próxima, ou no trabalho, ou na família, que é aquele cara que, tipo, o cara, ele é ruim em tudo. Ele é mesquinho, ele é... É aquela pessoa escrota, inconveniente, inconveniente, e se acha. Assim, tem um episódio que ele tá falando com o Seinfeld, que ele poderia, tipo assim, o que eu posso fazer na minha carreira, né? Pô, eu gosto de beisebol, quem sabe se eu for gerente de um time de futebol, tipo, o cara que não é nada, mas já tipo assim, eu acho que eu vou ser diretor de alguma coisa, sabe? Esse tipo de gente, assim, sabe? E assim, e arruma as namoradas, sabe lá Deus como, e acha ruim. Só faz bota merda. Defeito o tempo todo nas mulheres, entendeu? Assim, tipo, é surreal. É aquele cara surreal, assim, que você... E quando ele arruma a namorada mais, o bom partido pra ele, né? Ele acaba arrumando um jeito, porque ele acha que, não, peraí, eu vou perder minha vida, minha independência, minha liberdade. Tipo, a vida dele é um nada. Tipo, ele é ruim em tudo que ele faz. Ele passa o tempo todo trapaceando, mentindo, arrumando confusão no trabalho, com as namoradas. E ele tem vários arcos de trabalho, né? Não, de trabalho são os melhores. Tem um arco dele que ele acaba não conseguindo trabalhar no Yankees, né? No New York Yankees, lá o time famoso de beisebol de Nova York. Ele tem um cargo administrativo lá, né? E rende alguns momentos muito engraçados da série também, porque tem o presidente lá do clube, que nunca aparece, né? Mas na época ele tinha uma fama de ser uma pessoa muito... o verdadeiro presidente do New York Yankees, porque não é ele que aparece na série, óbvio. Mas fazia uma caricatura desse cara, porque é um personagem que a gente só vê de costas o tempo todo. E ele tá sempre chamando o George, né? Gritando, né? George! Que ele fica, né, com aquela coisa que o George era o faz-tudo dele, né? E o George tá sempre mentindo, faz muita merda no trabalho, né? E tá sempre tentando esconder as merdas que ele faz. Tem um episódio que ele fica o episódio inteiro arrumando confusão porque ele quer dormir embaixo da própria mesa. É verdade. Gente, é surreal, mas Seinfeld é isso. São episódios inteiros sobre coisas completamente imbecis, assim, que eles inventam, entendeu? Então, nesse episódio, o problema dele é que ele quer tirar uma soneca embaixo da mesa. Então, assim, do trabalho. Então, e é um personagem, o George era um personagem que mente muito também o tempo todo, pra dizer que é uma coisa que ele nunca foi, né? Ou que ele tem um talento que ele nunca teve. Tem um episódio que ele fala que que o Jerry encontra com uma colega de escola, da época de escola, uma amiga da época de escola, e ela pergunta pelo George. Mas o George e tal. Aí o Seinfeld, né, pra encher a bola do amigo, lembra que ele estava assistindo uns documentários sobre biologia marinha e fala, não, ele virou biólogo marinho e tal.
um cara muito respeitado e tal, não sei o que. Aí ela vai encontrar com eles, vão pra praia e ocorre lá um acidente com um golfinho, acho que é um golfinho, um boto, que tá lá se engasgando porque alguém tinha jogado bolas de golfe no mar. E ela fala, ele é biólogo marinho, pode salvar o bicho lá, né? Aí ele se envolve naquela confusão toda, porque ele não era biólogo, né? Claro. Não, e também tem uma parte muito engraçada que são os pais dele, né? Então, que, tipo assim, eles em si têm uma trama deles, né? Que eles brigam o tempo todo, sufocam o George. O pai dele fala sempre gritando, né? Ele não é uma pessoa que fala assim, ele sempre fala, George! É aquela pessoa. E a mãe dele é aquela mais chata, assim, e sufoca ele e os pais ficam brigando, aí assim, tem um arco que eles se separam, aí ela quer viver a vida. Ela quer virar solteirona. E tem um episódio maravilhoso que o Kramer inventa sutiã pra homem. Ah, é verdade. E tem uma cena maravilhosa que o pai do George tá experimentando o sutiã. Gente, assim, olha umas coisas que você era não muito imagina. Bom, porque era bem, o núcleo dele era bom, porque são dois. Eles são bem coroas, né? Claro, imagina aquele casal que teve o filho já bem temporão, né? Eles, né, já deviam ter ali já uns 45 anos, mais ou menos, quando ele nasceu. Então ele foi, né, aquele filho que ficou solteiro o tempo todo, saiu da casa dos pais muito tarde, provavelmente, né? E carrega toda aquela coisa de ser filho único, criado daquela forma e, né, se achar realmente que é muito melhor do que é, na verdade. Tem um outro episódio muito bom desse núcleo, que é aquele do Festivals, né? Que eles vão pro jantar. Eles não comemoram o Natal, eles criaram uma celebração própria de família. E o negócio do Festivals é jogar na cara do outro, né, tudo que tá entalado, né? E depois eles resolvem na porrada, né? É muito bom. Então, assim, tipo, é o núcleo mais, assim, nonsense que tem é o do George. Toda vez que tem um núcleo dele, você vai dar risada, é garantido, né? Mas também como eu falei, tem algumas piadas, tipo, muito machistas surgem ali, né? Porque o George, tipo, pelo amor de Deus, é aquele bem, tipo, macho hétero esquisito, sabe? E aquele cara que... Sabe aquele quando a gente zoa, que o cara fica falando, essa mulher é feia, e você vai ver a foto do cara, tipo... ok, já se olhou no espelho hoje? É esse tipo de meme de Twitter. Então, ele seria um meme de Twitter, entendeu? E a Elaine, né? Vamos falar da Elaine também, porque, a Elaine, ela também tem vários arcos, né? Todos eles têm arcos, né? Embora eles estivessem sempre juntos ali, as coisas acontecem com eles juntos, quase. A gente falou do Cypher trocando de namorada, mas a Elaine também não fica pra trás, né? Porque as histórias dela também são os defeitos que ela bota nos namorados, nenhum serve. Porque quando a série começa, ela e o Seinfeld, eles já tinham sido namorados, né? Eles são ex, mas são amigos. Mas são amigos, né? Mantém aquela coisa ali da amizade entre eles, mas de fato, isso que você falou, né? Ela tem vários momentos em que ela tem... Só que ela, no caso dela, não é namorado da semana. Ela tinha alguns arcos que tinham uns namorados que duravam alguns episódios, né? E tinha aquelas confusões que ela armava sempre lá, porque, né? Ou com trabalho. Os arcos dela também eram com trabalho. Sempre com chefes muito engraçados. O último, né, do mais pro fim, também era... Ele mesmo já rendia... vários episódios. Bom, ela teve. No início da série, ela tem um que ela vai trabalhar. Ela é assistente de um senhor muito rico, né? E ela acaba meio que envenenando ele lá, sem querer. Depois ela foi trabalhar numa editora de livros, né? Também. Então ela tem vários arcos e em todos os ambientes de trabalho ela arruma confusão, assim, porque ela sempre faz alguma merda. Não, quando ela come o pedaço de bolo que o cara comprou pagou $20 mil num pedaço de bolo... Bolo raro, né? Que ele tava guardando. Que foi do rei, não sei o que, da rainha, não sei o que, e ela abre e come o bolo e ele pega ela na câmera comendo e dançando, né? Não, e ela bota um bolo fake da padaria, né? No lugar, de $5 no lugar. Então ela tem essas... Não, tem aquele episódio também da festa da empresa, que ela, quando começa a tocar a música, ela vai dançar. Não, tipo assim, uma das coisas que as pessoas mais lembram é a dancinha da Elaine, né? Aquela dança toda esquisita. Também vale no Google procurar, porque é muito engraçado, cara. Não, o YouTube tem esse clipe aí, com certeza. É muito engraçado isso. E claro, vamos fechar com o Kramer, porque o Kramer... Cara, o Kramer é aquele vizinho que você já teve
ou tem atualmente. Aquele cara que vai ficar toda hora batendo na sua porta, ou que não vai nem bater na porta. Não, eu dou graças a Deus de não saber quem são os meus vizinhos, porque Deus me livre de ter um Kramer na minha vida. Sabe aquele cara que entra na sua casa, abre sua geladeira, come seu salame, bebe sua cerveja, senta no seu sofá, bota o pé em cima da mesinha e ainda dá... É esse tipo de personagem. E é engraçado, né? Porque o Michael Richards, ele tem uma característica que era muito dessa época, que hoje não existe mais. Ele baseava muito da interpretação dele na gag física. Ele era aquele cara que batia, que caía, batia, né, batia com a ponta do dedo no joelho, batia com a cabeça. A característica principal do personagem, digamos assim, o trejeito principal é quando ele entra no apartamento. Ele sempre abre a porta de solavanco e entra deslizando. Sim, né? Então, assim, é clássico, né? Ele sempre entra assim no apartamento. E tem várias confusões, né, que ele arruma. Nossa, mas assim, as melhores confusões são as dele, né? Porque ele é uma pessoa que, tipo, tem aquela ideia idiota, né? E por algum tempo ele consegue executar até aquilo acabar em tragédia. Um dos maiores mistérios da série, realmente, é como que ele vivia, porque ele não tinha trabalho, não tinha nada. Com certeza, que ele comia na casa dos como ele pagava o aluguel, né? Eles moravam no mesmo ele era andar, vizinho de né? portas de frente do Seinfeld. Pois é, tinha a chave da casa dele, né? Ligava lá, sentava no sofá, ficava horas no telefone. Não, ele, assim, assaltava a geladeira. Eu acho que ele provocou... Ele provocou, acho que uma das cenas mais divertidas são com ele. Porque eu acho que nem o Seinfeld conseguia disfarçar, né? A vontade de rir, às vezes, com a... Não. Isso aí, você percebe em vários momentos que tá rolando a cena ali e o Seinfeld tá ali, né? Ele tá trocando um diálogo com alguém. Ele tá ali se segurando, porque provavelmente aquela cena, quando tava sendo rodada, teve que ser rodada 1000 vezes, porque ele não conseguia segurar o riso. Mas aí chegava um momento que o diretor, não, agora vai. Aí você tá vendo que ele tá ali olhando pro cara, segurando pra não rir, né? E tem muito disso. E eles juntos, cara, assim, era muita criatividade, porque a quantidade de cenas surreais, de situações escrotas, imbecis que eles viviam juntos. E quase sempre no restaurante, eles se encontravam numa lanchonete, na verdade, tinha né? um ponto de encontro. Quase sempre os episódios começam na lanchonete, né? Com eles se reunindo conversando, lá, falando sobre alguma coisa, né? E tem vários arcos que começam ali, né? Tem um episódio que é um dos mais memoráveis da série, que eles apostam lá quem vai aguentar ficar mais tempo sem se masturbar. Aí imaginem a partir desse plot o que acontece. Aí né? que tá. Eu acho que a grande questão de Seinfeld é conseguir. Cara, eles conseguiram fazer episódios geniais. Tipo, tem um episódio inteiro que eles estão esperando uma mesa vagar num restaurante chinês. Sim. Então, assim, o episódio inteiro eles parados em pé. Tentando conseguir uma mesa no restaurante. Tem um outro episódio que é eles inteirinho dentro de um estacionamento tentando achar onde o carro está estacionado. Então, assim, é surreal como eles conseguem tirar água de pedra, cara. Pegar um assunto... A história de ser uma série sobre nada é exatamente isso. É pegar uma situação que você pensa, cara, como é que eu posso criar uma história em cima disso? Que história você pode fazer dentro do estacionamento procurando meia hora? Mas olha só, esse tipo de coisa é a situação que muita gente vive. Quantas vezes você já não foi jantar no restaurante e ficou lá um tempão esperando vagar uma mesa? Pois é, eu e Davi... Aí você fica ali naquele papo furado. A gente podia ter servido de inspiração para um episódio de Seinfeld, daquela vez que a gente comprou uma mesa que não cabia dentro do carro. Porra, aquilo ali dava um baita episódio. A gente ficou uns 40 minutos sentado no estacionamento da loja, pensando como é que a gente ia levar aquela mesa para casa. É o típico episódio de Seinfeld. Você vive uma situação escrota e transforma aquilo em piada. Então, assim, é bizarro, mas assim, o que tem de genial na série é exatamente isso. São situações, algumas delas, que você viveria no seu dia a dia. Você viveu, você passou situações no trabalho, com amigos, com namorados. Mas claro que não naquele nível de humor, né? É pegar isso e transformar isso em uma coisa que te faz rir, entendeu? Então, assim, o talento é esse. Eu acho que o que marcou é isso. É uma coisa que é normal, corriqueira. Claro, né, gente? Com aquele exagero da comédia pra fazer, né, a risada acontecer. Mas genial isso. Um episódio aquele da sopa, do sopa nazi. Sim, porra, esse é um dos melhores da série também, né? Que eles descobrem lá uma lojinha, né? Não era nem restaurante, porque o cara só servia no balcão, a pessoa entrava, pegava a sopa e ia embora. Só que o cara era super
rigoroso, né? Não admitia que a pessoa, tem pãozinho pra acompanhar minha sopa, o cara ficava puto. Tipo, a Elaine foi banida por 1 ano. Todos eles foram banidos, né? No final das contas, né? E aí eles têm que armar mil jeitos, porque a sopa era maravilhosa. E eles querem comer a sopa e ficam inventando. Então é tipo assim, gente, é por causa de uma sopa. É um episódio inteiro uma sopa, entendeu? Então assim, tem logo no fim da temporada, no fim da série, é um episódio inteiro eles num congestionamento. Sim. Né? Então assim, tudo que eles conseguem arrumar de treta dentro de um congestionamento. Então assim, situações bizarras do dia a dia que viram um episódio de comédia. Vamos falar agora aqui de algumas curiosidades, né? Pra vocês terem noção do tamanho dessa série, né? Eu falei que o Seinfeld foi dos 4 o que mais se deu bem financeiramente, né, na série. Mas só para vocês terem noção dos números que giram em torno do que esse cara faturou com o Seinfeld e por que ele hoje ele se limita a fazer uma sériezinha de bate-papo furado com pessoas famosas em alguns dos seus milhares de carros luxuosos que ele coleciona também, né? Quando a série começou, o Seinfeld ganhava $20 mil por episódio, lá na primeira temporada, né? A primeira temporada teve 5 episódios, então, ou seja, ele ganhou $100 mil na primeira, $100 mil, né? Pra fazer a primeira temporada. Pra segunda e pra terceira, o salário dele já aumentou pra $40 mil por episódio. Depois, na quarta, na quinta e na sexta, o salário dele já subiu pra $100 mil por episódio. Na sétima e na oitava, que foi a penúltima temporada, ele já passou a ganhar $500 mil por episódio. Aí você tá pensando, mas isso hoje aí muitos ganham, né? Cara, mas na época não existia esse salário. A gente tá falando de uma série da década de 90. Né? Esses salários não existiam na televisão. Existiam no cinema, claro. Mas... E Friends, os caras levaram 10 temporadas pra ganhar isso também. Exatamente. Aí, Seinfeld, quando chegou na última temporada, que foi a 9ª, o Seinfeld passou a ganhar $1 milhão por episódio. Foi o primeiro ator a ganhar $1 milhão por episódio na televisão. Né? Então, você vê o que representa essa aura que tem por trás de Seinfeld, do sucesso todo, e o que ela trouxe. Porque a gente está falando de uma época, gente, que as séries davam... Séries de comédia, como Seinfeld, por exemplo, davam audiências assim monstruosas, de 25... coisa que não acontece mais. 30 milhões por episódio. É coisa que hoje não existe. Não existe. Não tem mais, é impossível ter isso. Um hit, até porque a gente tá falando de uma época que só existia a televisão, né? É. A única forma de você assistir uma série era através da televisão, né? E hoje você tem televisão, streaming, TV a cabo, né? Você tem uma cacetada de possibilidade, né, para assistir uma série. Então, você vê o tamanho disso. Tanto e a série era um hit tão grande para a NBC na época, né? A NBC, que era a emissora que transmitia Seinfeld e que depois foi transmitir Friends também. Ela chegou a oferecer para o Seinfeld um salário, um aumentozinho razoável para ele fazer mais uma temporada. Ele ganhava $1 milhão por episódio na 9ª. Eles ofereceram $5 milhões por episódio para ele fazer mais uma temporada, mas ele negou. Porque ele achava que já tinha chegado no ápice ali, ele queria... Sabe aquela coisa de, quero terminar por cima? Vamos terminar por cima, o dinheiro... Como eu falei, ele detinha uma parte da série, então ele sabia que ele ia continuar ganhando dinheiro. Como continuou, né, ganhando. E não precisou comprometer a qualidade do trabalho, né? Pois é, não. E só pra vocês terem uma ideia, né, uns números que eu catei aqui, pesquisando pra gente dividir aqui no podcast. No somatório total... Em várias épocas, né, considerando todas as temporadas, o cara ganhou, só com a série ganhou 60 milhões, só de salário, 60 milhões de dólares, né, e se você jogar a inflação para os dias de hoje, daria mais de 100 milhões nos dias de hoje. 100 milhões de dólares para alguém fazer uma série de TV é coisa pra caramba, né. E claro, como ele deteve 15% da participação na série, ele e o Larry David, né, que também tinha 15%, eles continuam ganhando até hoje. Cada DVD que é vendido, né, porque a série não chegou a ser lançada em Blu-ray, infelizmente, mas cada DVD que ainda é vendido aí, vai uma parte para eles lá. Cada vez que um contrato novo é celebrado para ser exibido numa televisãozinha em algum lugar no mundo, vai uma parte para eles lá. E como eu falei na abertura, né, disse que a Netflix pagou $500 milhões para garantir os direitos exclusivos no streaming, na plataforma, no streaming global, para ter Seinfeld a partir de 2021. Então, faz a conta aí para ver quanto que o Seinfeld ganhou, né? Fora o outro contrato que ele já tem com a Netflix, porque ele produz série lá, né? A série dele do Comedians in Cars acaba sendo exibida lá também. Ele tem um contrato para fazer stand-up lá na Netflix,
Parece que ele só nesse outro contrato é $100 milhões. Então vai fazendo a conta aí dessa grana Seinfeld toda. É praticamente o Tio Patinhas, né? Ele tem uma piscina de moedas de ouro que ele nada. O cara coleciona carro, então você já tem uma ideia, né? Mas é isso, né? Seinfeld, ele é esse marco não só por esses números aqui que a gente citou, mas porque ele realmente foi uma série de comédia, de situação, de sitcom, né, que é chamada, que, como a Ju citou, né, não é uma série que rompeu, não reinventou nada, mas ele trouxe elementos novos. Ele, por exemplo, era uma série que usava externas, né? Tinha cenas externas. Claro, era tudo estúdio, mas simulava que eles estavam na rua. E na época, né, você tinha até lembrado disso. Ainda hoje você vê difícil, né? Vê pouco, pois se você for pensar, né? Então, claro, tem alguma nesse formato, né? Que é sim. Apartamento, amigos transitando e tal. Então, se você vê pouca série, você vê só cenário. Friends, que veio depois, por exemplo, era basicamente... pouquíssimas coisas eram em simulação de externa, entendeu? Pois é. E Seinfeld tem muito dessa representatividade, de ter realmente sido um marco de uma época e que perdura até hoje, né? A gente está aqui, a série terminou em 1998, a gente está em 2020, 22 anos depois, e a série ainda é comentada, muita gente fica curiosa, né? Porque, nunca assisti Seinfeld, será que vale a pena? Será que eu vou gostar? Então, considere essas coisas que a gente falou aqui, se você nunca assistiu, ou se você assistiu, mas assistiu assim, naquele esquema, vi um episódio ou outro, mas nunca acompanhei. De repente, vai lá, dá uma chance, começa aí, separa aí, vou ver 2 episódios por dia. Que é episódio de 20 e poucos minutos, então dê uma chance. Como eu falei, a primeira temporada não vai te fazer rir muito, mas depois tem arcos maravilhosos e que você vai certamente rir de chorar, né? Ou chorar de rir, né? E personagem favorito? O favorito? Acho que é a Elaine. Eu também amo e odeio o George, né? O George é o personagem que eu mais odeio, mas eu também acho que... Cara, eu acho que porque ele é muito bom, entendeu? Não, sim, o George Costanza... Elaine o Jason Alexander, ele imprime um... É aquele cara que você sabe, esse cara é um babaca, mas eu adoro ver as babaquices que ele fala e que ele faz. Ele é o personagem, assim, mais rico, né? Se você for pensar. Sim, da série. E a Elaine, porque, gente, ela é engraçada, entendeu? Ela ri e você ri, entendeu? Você ri das desgraças dela, né? Assim, o jeito dela é muito engraçado. O Seinfeld, no final das contas, o Jerry Seinfeld, em termos de atuação, ele é um ator medíocre, assim, se você for comparar. Gente, ele é ele mesmo, né? Sim, então, ele tá fazendo ele mesmo, tanto que o personagem tem o nome dele. Então. Então assim... Mas você percebe que há uma... Não, e até o jeito mesmo dele, às vezes, de lidar com um diálogo, assim, sabe? Parece que ele tá... Como é que eu vou dizer, assim? Ele tá falando aquilo que, tipo, você vai fazer isso então, fulano, entendeu? Então, assim, tipo, nesse tom meio zoeiro. Não, e é legal de ver também, porque na última temporada não tem isso, né? A última temporada não começa com ele, um pedacinho de uma apresentação dele de stand-up, mas as 8 temporadas... Tem isso, né? Tinha muito trecho de stand-up no começo e foi diminuindo. Não, nas 8 temporadas, né? O episódio sempre começa e termina com ele contando alguma piada do stand-up dele lá, e aí depois entra na história daquele episódio mesmo. E na 9ª temporada não tem isso, né? Inclusive quando chega no final da série, vale um pequeno parênteses aqui, porque o final da série ele é fraco. Eu acho o final da série bem fraco. Mas eu acho que aí vale uma reflexão. Porque o que tem de interessante em Seinfeld também que vale a pena a gente comentar? A gente falou aqui dos personagens, das características, mas a principal característica deles é que no dia a dia eles eram super escrotos. Sim. Então eles faziam essas piadas e riam da desgraça dos outros, debochavam das pessoas, botavam defeito em todo mundo, ninguém prestava, ninguém era bonito o suficiente, ninguém era bom o suficiente. Então, assim, eles super críticos, ácidos e exigentes com os outros, não tinham... a gente viu eles roubando, a gente viu eles mentindo, a gente viu eles enganando, a gente viu eles trapaceando, e em nenhum momento... Eles se arrependem disso, entendeu? Então, por isso que eu falei. E o final é mais ou menos pra deixar claro. O final expor isso, meio né? expositivo, entendeu? Tipo, nesse sabe sentido, que vocês criticaram, vocês falaram. Eles não se arrependem de nada do que eles fizeram em todas as temporadas. E aí todos os podres são jogados pro público, pra audiência, né? Isso, eles fizeram eles fizeram aquilo. E eles não se arrependem, entendeu? Então a grande questão é essa, porque você vê, o legal é isso, você
a empatia que você tem pelo personagem, ela não é o suficiente para você sentir pena quando ele se ferra, porque muitas vezes em todas essas situações que eles provocam dentro dessa imoralidade deles, eles se ferram, entendeu? Eles se dão mal. E aí você só sente aquele bem gostoso, bem feito, entendeu? Tinha mais é que ter se ferrado mesmo, entendeu? E aí vamos ver como eles vão se ferrar na próxima. Essa relação é que é maneira, entendeu? Você primeiro não torce para que ele se dê bem, ao contrário, você fica feliz quando eles se ferram, mas isso não é o suficiente para fazer você desgostar deles, entendeu? Sim. Então essa relação maluca que você tem com os personagens que é interessante. Eu falei que o final é fraco porque a história do final é fraca, né? Essa coisa que a Ju citou, realmente, de expor como eles eram escrotos, assim, eram pessoas babacas em muitos momentos, assim, e o final expõe isso porque coloca eles numa situação que eles estão só acusados de ter cometido um crime lá. Não vou entrar em detalhes aqui para não estragar totalmente, porque esse afinal é o final da série, né? Mas eles acabam sendo julgados. Então, vários dos personagens que passam ao longo da série, né, e que eles resgatam para aparecer no final da série, são usados para justamente expor isso, né? Eles vão depor contra, né? E contar tudo que eles sofreram na mão deles. Então, toda essa lista de coisas politicamente corretas que eu citei que existem na série são jogadas na cara deles. E eles não se arrependem disso, entendeu? Porque eles não conseguem ver daí, entendeu? Eu acho até graça. É normal, né? É por isso que eu falei lá na abertura, né? Além de ser uma série sobre o nada, ela falava muito sobre pessoas. Pessoa que você conheceu, ou de repente uma coisa que você faz também. Eu falei, cara, você tem um George na sua vida, você tem uma Elaine na sua vida. E de repente você já foi um George, você já foi uma Elaine. Exatamente. Você já foi um Kramer. É mais difícil ter um Kramer, porque o Kramer é meio da pá virada, entendeu? Maluco mesmo, entendeu? Meio fora da caixinha. Mas assim, o que faz a série interessante é exatamente isso, é essa construção de não ter um herói, não ter um romance, não ter, sabe? É tudo... Não, e eles fazem até piada com isso, porque, pensa bem, a Elaine e o Seyfried são ex-namorados na série. Podia ter alguma coisa romântica com eles. Não tem, entendeu? Só tem uma piada com relação a isso. Só tem piada com relação a isso o tempo todo. Então, assim, eles quebram um pouco esse estereótipo da comédia que cada um tem o seu papel, assim, na comédia americana. Tem um casal. É tipo Friends, entendeu? Rola casal, sim, tem amor. A dinâmica entre eles é uma coisa assim que vai se mantendo constante ao longo da série, né? Eles são mais cúmplices do que... amigos. Cúmplices dos crimes, dos né? Dos crimes do que amigos. Não do crime de não batem ninguém, não é isso. Mas assim... Mas de ser escroto, né? De ser escroto. De fazer alguma coisa que vai deixar alguém mal, né? Exatamente. Eles são mais uma quadrilha. Eles são mais uma quadrilha do que um grupo de amigos, né? Mas tá aí, Seinfeld, uma das grandes séries da TV... e que foi tema aqui então desse Dudecast especial. Espero que se você chegou aqui tenha curtido e pelo menos ficado curioso para ver a série se você nunca viu, ou se viu só em pequenos pedaços, pequenos episódios, alguns episódios, para ir para ver, acompanhar realmente os arcos, porque tem arcos que são realmente muito, muito engraçados. A gente fica por aqui com esse Dudecast especial e claro, a gente volta em breve com mais um programa comentando grandes séries ou um outro tema qualquer também relacionado ao mundo da cultura pop. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, onde você pode assistir, né, ouvir esse podcast, que também está disponível em todas as plataformas. E compartilhe, né? Deixe seu like e indique para os seus amigos, faça a gente crescer. Aquela pessoa que, cara, meu amigo é muito fã de Seinfeld, tá? Bota ele para ouvir, de repente, esse podcast. De repente ele xinga a gente, porque, mas vocês não falaram disso, não falaram daquilo e tal, porque, não, gente... gente, a gente tá 1 ano assistindo só. Gente, são 180 episódios e o programa tem menos de 45 minutos, então não dá para falar de tudo, né? Mas a gente deu uma pincelada geral sobre o que é Seinfeld e a importância dessa série para a história da TV. Até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.